E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina de algoritmos e estruturas de dados. Bom, na aula passada a gente viu banco de memória, que é a versão estática e encadeada de listas. A gente viu, né, algumas funções lá, criar lista, implementação lá de filas, pilhas e etc. E nesta aula a gente ainda vai dar continuidade ao assunto listas, só que hoje a gente vai começar a ver algumas coisas um pouco mais avançadas, onde a gente vai aprender um pouco sobre listas não lineares, são versões de listas onde você não vai ter apenas um caminho para seguir de um elemento para outro, mas você pode ter, por exemplo, uma bifurcação, acessar uma outra lista que está ligada à primeira, tá? Então é uma versão um pouco mais, vamos dizer assim, não linear, né, que seria uma generalização maior de listas, porque você pode manter ainda a linearidade, mas você pode também optar por criar uma bifurcação, uma coisa assim, tá? Então, a gente vai começar com com uma aplicação, tá, de listas, que é a criação de polinômios. Então, imagina que eu tenho um polinômio f de x, que é 3x ao quadrado mais 4x menos 5. Como que a gente poderia fazer uma representação desse polinômio usando uma lista encadeada? Então, poderia, por exemplo, fazer uma coisa como essa daqui, é fazer o armazenamento apenas dos coeficientes 3, 4 e menos 5, e aí, dependendo desta posição de cada nó desse aqui da lista, você vai atribuir o seu grau, né, o expoente lá do x. Então, começando da direita para a esquerda, você teria lá o grau 0, grau 1 e o grau 2, tá? E aí, com isso, você conseguiria representar este polinômio f. Já para o polinômio g, você vai ter lá grau 1, né? Então você vai ter 4 e 2. O 2 é o grau 0, o 4 é o grau 1 e assim por diante, tá? Sempre da direita para a esquerda você vai contabilizando lá a quantidade de nós e com isso você obtém também o expoente de cada elemento aí do, do polinômio. Mas se você tiver já um polinômio como esse daqui, onde faltam termos, né? Então falta aqui mais o zero, por exemplo, né? Que seria com o expoente zero, né? Como que você iria representar esse polinômio? Porque se você tiver aquela ideia de começar da direita para a esquerda contabilizando 0 e 1, isso aqui vai dar diferente. E além disso, falta aqui também, né, o zero vezes x a 3 mais o zero vezes x a segunda. Isso aqui também não está representado ali neste polinômio. Então, você vai ter problema aí, né, para poder representar corretamente este polinômio. Uma solução seria você armazenar também os coeficientes zero. Então, aqui eu estaria, com isso, eu teria lá 0, 1, 2, 3 e 4. E com isso você poderia saber bem, né, representar direito o grau deste polinômio, tá? Uma outra solução seria também você armazenar um nó de cabeçalho,
que armazena algumas informações extras deste polinômio. Então, poderia ter, por exemplo, o grau do polinômio armazenado num nó específico. Repare que aqui eu estou colocando até o tipo aqui explícito, né? Então, os nós que armazenam os coeficientes seriam do tipo nó T, mas o nó de cabeçalho seria já um outro tipo, né? Por exemplo, poly-T, né? E aí ali você armazenaria uma informação extra, por exemplo, o grau daquele polinômio. Só que aí, nesse caso, você ainda teria que armazenar os coeficientes que são zero, tá? Então, não resolveria muito bem esse problema, mas com este nó de cabeçalho já facilitaria para você imprimir sem precisar contabilizar de antemão quantos elementos você tem para poder determinar o grau deste polinômio, para poder saber que é grau 4, e aí você começar a imprimir lá o x elevado a 4 para o x elevado a 3 e assim por diante. Então, como eu tinha falado aqui antes, né, seria necessário fazer essa contabilização aqui para poder começar a imprimir, né, x elevado a 4, depois x elevado a 3, a 2. Então, com o nó de cabeçalho, você não precisaria fazer essa contabilização, tá? Uma outra representação para polinômios seria armazenar também um grau em cada nó. Então, você tem lá a sua estrutura nó, você vai ter o coeficiente armazenado e também o grau correspondente àquele coeficiente, àquele termo do teu polinômio. Então, se você tem, por exemplo, 2x à quarta mais 3x, você, armazenando só os coeficientes, você vai ter o problema aqui de identificar o grau do polinômio, de cada elemento, cada componente desse polinômio. Mas você pode, então, criar o teu nó como duas informações, o coeficiente e o grau. E aí, com isso, você tem aí uma maneira legal, né, de representar um polinômio qualquer. Já quando se você tem, por exemplo, uma função soma, para poder fazer a soma, né, de dois polinômios, reparem que essa função soma ela é bastante dependente da representação que você está adotando. Então, por isso, é importante que você defina bem primeiro a representação que você vai adotar, para daí depois você começar a implementar as funções correspondentes. Então, se eu quero, por exemplo, fazer uma soma do polinômio f com o g, reparem que a soma é sempre respeitando os coeficientes. Então, aqui eu vou fazer a soma deste cara com este e deste cara aqui com este, né? E aí é necessário, então, você percorrer as listas, né, correspondentes a os dois polinômios f e g, e aí você vai fazer a soma quando esses coeficientes que estão aqui forem iguais, né? Então daí para você chegar nesta solução aqui, que é o polinômio h, que é a soma do f com o g. Bom, além disso, pessoal, eu tinha falado para vocês do nó de cabeçalho antes, mas a gente vai ver um pouquinho melhor então, né, para que serve esses nós de cabeçalhos. Então, que você pode chamar também de sentinela, de header, tá? Qualquer nome que você queira dar aí para este nó especial que vai estar sempre aqui no início, né, da tua lista, que vai apontar, você vai englobar o teu ponteiro de início dentro de uma estrutura auxiliar, tá? Que você vai armazenar, além do ponteiro para início, você vai armazenar também outras informações que você queira
armazenar referentes a esta lista. Por exemplo, você pode inserir ali informações globais sobre aquela lista, por exemplo, qual que é o número de elementos que esta lista tem. Então, daí com isso se você quer retornar, por exemplo, o tamanho de uma lista, né, uma função len de L, essa função não precisaria percorrer não precisaria percorrer toda a lista para poder contabilizar quantos elementos você tem. Basta retornar aquele valor que está armazenado naquele cabeçalho. Você poderia também armazenar informações específicas dos elementos que você está armazenando na lista. Então, por exemplo, em uma fábrica, você pode guardar as peças que compõem cada equipamento produzido, e sendo que esse equipamento, de modo geral, é indicado pelo nó sentinela, pelo cabeçalho, tá? Então você pode armazenar, por exemplo, os componentes de um carro, sendo que aquele sentinela vai armazenar a informação carro, né, que são componentes de um carro. Ou informações de voo correspondente a uma fila de passageiros, então a fila de passageiros seria armazenada na lista, mas no cabeçalho você vai colocar ali qual que é o número do voo, qual que é a data e entre outras informações que você poderia ter relacionadas àquele voo que tem a sua respectiva fila de passageiros. No caso de uma lista vazia, também você vai ter o seu cabeçalho, né, o seu nó sentinela. Então, daí no caso, aquele ponteiro de início estaria apontando aqui para nulo, tá legal? Você pode também fazer a operação de busca de informação pode ser simplificada e, porque, por exemplo, você pode colocar ali no seu sentinela o tamanho, a quantidade de elementos. Se essa quantidade for zero, por exemplo, você nem precisaria percorrer essa lista. Ou uma informação se a lista está ou não ordenada, daí com isso você consegue aplicar a busca correspondente. E aí as operações de inserção e remoção podem se tornar mais caras porque isso envolve também atualizar essas informações lá do teu cabeçalho, tá legal? Ah, você pode também armazenar nesse cabeçalho o ponteiro de fim, tá? Então você pode fazer o que você quiser, né? Então o seu sentinela ou cabeçalho pode ter o ponteiro aqui para o início da lista e também o outro ponteiro aqui que vai apontar para o fim desta lista, tá? Então assim, você pode colocar aí que informação você quiser. Então, aquelas informações que são gerais, que são globais, referentes à lista em si, podem ser todas englobadas dentro de um nó especial aqui, que é esse que está em cinza, né? Que você vai ter ali as informações da lista de modo global. Tá legal? E aí você vai ter a estrutura do nó em si, que aí sim você tem a informação e o ponteiro para o próximo. Muito bem, gente. Então, daí, com isso, a gente chega nas listas generalizadas. Uma lista generalizada é aquela que pode ter como elemento um átomo ou então uma outra lista, que a gente chama de sublista. No caso, um átomo pode ser, né, uma informação como um inteiro, um real, um char, uma string, entre outras informações aí que corresponde, né, basicamente ao Ellen lá que a gente estava usando nas aulas passadas. Mas repare que cada nó vai você vai ter duas possibilidades agora. Então, ou ela vai armazenar
um elen, um elemento, ou ela vai armazenar uma outra lista. Tá legal? Seria o caso, então, de você ter, por exemplo, uma lista com os elementos 1, 2 e 3, e aí um próximo elemento seria uma outra lista contendo os elementos 4, 5 e 6. E aí você poderia continuar aqui, né, essa lista com 7, 8 e assim por diante. Então repare que o quarto elemento dessa lista é uma sublista, tá? Por isso que está entre parênteses. E aí a gente vai ver então como que a gente implementaria, né, uma lista como essa daí. Além disso, você tem as informações de cabeça e de cauda desta lista. Então a cabeça é o primeiro elemento da lista, que é esse cara aqui, que pode ser um átomo, como está aí, né, o elemento 1, ou você pode ter criado esta lista inicialmente como uma sublista, 1 e 2, e aí os outros elementos adiante. Então, no caso, a cabeça dessa lista seria uma sublista contendo os elementos 1 e 2. Tá legal? E a cauda você remove, né, o primeiro elemento, remove a cabeça e tudo que te sobra é a cauda, tá? Então é o resto, que é uma outra lista que pode ser vazia, porque se você tiver uma lista contendo apenas o elemento 1, esse elemento 1 é a cabeça, né? Então a cabeça seria o elemento 1, só que aí a sublista, a cauda, quer dizer, seria uma lista vazia, porque você não tem mais elementos nesta lista aí para retornar. Então vamos ver a definição formal de uma lista generalizada. Então uma lista generalizada A é uma sequência finita de n elementos, onde n é maior ou igual a zero, quer dizer, essa lista ela pode ser vazia ou não, com elementos alfa 1, alfa 2, alfa 3 até o alfa n, tá? 2. Em que alfa i são átomos ou listas. Os elementos alfa i com i de 1 até n, que não são átomos, são chamados de sublistas de A. Tá certo? Então, uma estrutura básica do bloco de memória seria um nó com 3 informações. A primeira informação é o tipo de dado, que vai informar se aquele nó é um átomo ou se é uma sublista. E aí você vai ter como segunda informação a informação, o elemento em si, que vai ser, no caso de átomo, seria lá um inteiro, um char, um float, tá? E se for uma sublista, isso aqui vai ser um ponteiro para a sua sublista correspondente. Então aqui você teria, ao invés do elemento em si, você teria um ponteiro aqui para a sublista. Ou você pode também representar dessa maneira aqui, né, que seria o tipo de dado, a cabeça, que seria o primeiro elemento, e o ponteiro para a cauda, que são os elementos seguintes após o primeiro elemento, que é a cabeça. Tá? A gente vai pensar nessa representação aqui, eu acho que é a mais fácil de entender, né, que é um átomo ou uma sublista, o tipo de dado e o ponteiro para o próximo, tá bom? E aí a gente consegue depois obter a cauda ou a cabeça por meio de funções que a gente vai implementar. Então, suponha que uma lista seja representada por elementos entre parênteses ou entre colchetes. É o caso de várias linguagens de programação que fazem isso, tá? Por exemplo, Python, você
representam uma lista por meio de colchetes. No caso de Lisp, por exemplo, usa parênteses, tá? Enfim, não importa como que a gente vai representar isso, colchete ou parênteses, tanto faz. Então imagina que eu possa ter, por exemplo, uma lista contendo os elementos A, B e C. A gente teria uma representação como essa. Imagina que eu possa ter uma representação como essa, que seria uma lista com dois elementos, sendo que o primeiro elemento é o A e o segundo elemento é uma sublista contendo dois elementos, que é o B e C. Tá legal? Então aqui eu teria o primeiro elemento, aqui eu teria o meu segundo elemento. Nessa terceira aqui eu teria três elementos na lista principal, sendo que o segundo elemento é uma sublista contendo um elemento apenas, e o terceiro elemento também é uma sublista contendo também apenas um elemento. E o primeiro elemento dessa lista é um átomo, que é o elemento A. E nesta última eu tenho também três elementos na lista, A, B e uma outra sublista, sendo que essa sublista ela é vazia. Tudo bem, gente? Então, e aí a gente vai ter o tipo, sendo que tipo igual a zero representa que aquele elemento é um átomo, e o tipo igual a 1 indicando que aquele elemento corresponde a uma sublista. Então, olha só como que ficaria a representação de uma lista L1 composta pelos elementos A e a sublista BC. Então, eu tenho o primeiro elemento, que é um átomo A, então o tipo dele é 0 e a informação em si é o próprio elemento A. O segundo elemento desta lista é a sublista BC. Então isso não é mais um átomo, agora é uma sublista. Então por isso que o tipo agora é 1. E aí esse nó que corresponde à sublista, essa informação aqui, ela não vai mais ter o átomo, né? o elemento em si, mas sim, ao invés disso, ela vai ter um ponteiro para a sua sublista. Essa sublista vai ter os elementos B e C. Então ali dentro, né, você vai ter o B, que é um átomo, então por isso que aqui é 0. E o próximo dele é o C, que também é um átomo, por isso que está 0 aqui. Tá legal? Vamos ver mais um exemplo, ó, lista L2. Então aqui eu tenho três elementos, três átomos. Então o A, um átomo, B, um outro átomo e o C, outro átomo. Tá joia? Dado isso, eu pergunto para vocês, qual que é a cabeça de L1? Então a cabeça de L1 é o primeiro elemento de L1, que é o elemento A. Qual que é a cauda de L1? Então a cauda de L1 é a lista BC. Reparem que lista BC na verdade eu tenho aqui, se fosse, por exemplo, vamos pegar o L2 primeiro, né? Então qual que é a cabeça de L2? A cabeça de L2 também é o A, só que qual que é a cauda de L2? A cauda de L2 é, removendo a cabeça, me sobra uma lista contendo os elementos B e C. Então aqui a cauda de L2 é BC, que é apenas uma lista contendo dois elementos. Então voltando agora na L1, qual que é a cauda de L1? Então a cauda de L1 remove o elemento A, me sobra quem? Me sobra uma lista que contém uma lista com os elementos BC. Então aqui a cauda de L1 é BC,
tá? Com dois parênteses para abrir e dois para fechar. Por quê? Porque é uma lista que contém uma outra lista que tem os elementos B e C. Tá certo, gente? Vamos ver aqui qual o cabeça de cauda de L2. Então, cauda de L2 a gente viu que é BC. E qual que é a cabeça desse BC? Na verdade é o elemento B. Tá? Então, é só eu remover a... Opa, desculpa. Fiz errado, né? Então, qual que é a cauda de L2? Cauda de L2 é B e C. E qual que é a cabeça de BC? É o B, tá? Então, aqui ele retorna o B. E qual que é a cauda de L1? Cauda de L1 é lista de BC. Qual que é a cabeça disso? É o primeiro elemento, que é a lista BC. Então, isso aqui vai me retornar BC. Tudo bem, gente? Exercício. Vamos fazer a representação desta lista L3, que está aqui. Bom, pausem o vídeo aí, ó, e tentem desenhar essa representação aí para vocês treinarem. Então vamos lá, ó. Começando a lista, eu tenho um primeiro elemento que já é uma sublista AB. Então, o meu primeiro nó aqui já vai ter tipo 1, que é uma sublista. O ponteiro disso vai apontar para uma outra lista, que já eu vou ter o elemento A, e o segundo elemento é o B. Tudo bem? Como próximo elemento, eu tenho tudo isso daqui, né? Tá? Eu tenho tudo isso daqui, que é também mais uma sublista. Então, esse ponteiro para o próximo vai ser mais uma sublista, que vai ter um ponteiro para o primeiro elemento dessa sublista, que é o C, e o próximo elemento é uma sublista contendo D e E. Então aqui eu vou ter 1, e aqui eu vou ter D e o E. Tá? Próximo elemento é o F, que é um átomo. E o próximo elemento é uma sublista. Vazia. Tá legal? Muito bem. Então tá aí, né? Beleza. A gente pode ter também listas recursivas, L4, por exemplo, que contém o elemento A, mais uma sublista L4, que é a própria lista L4. Então daí a gente teria esse ponteiro para o próximo apontando para ele mesmo. Fora isso, a gente tem também listas compartilhadas. A L5 é formada pela lista L4, mais a lista L4 de novo e mais uma lista vazia.
Então é como se eu tivesse a L4 já criada na minha memória e esses ponteiros aqui, eles apontariam para aquela lista que já foi criada. Então por isso que a gente diz que é compartilhado. Bom, mas enfim, tirando essas variações de listas generalizadas, vamos ver como que a gente faz a declaração na linguagem C e a implementação de funções específicas de listas generalizadas. Então, eu vou parar o vídeo aqui e a gente vai voltar na segunda parte, com a parte da implementação. Tá legal?